Bem-vindos ao Check-up, o programa onde os temas de saúde que marcam a atualidade são analisados. O Garcia de Horta continua sem pediatras à noite e há agora um novo protesto na saúde local. Vamos dizer-lhe qual é e porquê. Temos também a informação e sinais de que o PS está a mudar aquilo que diz e o discurso sobre a saúde. O que é que será que o PS está a dizer agora? Vamos também saber quais são as novas afirmações e a eutanásia vai voltar ao Parlamento. Devemos nós, portugueses, nós enquanto cidadãos, ter direito e opção de decidir sobre a nossa morte? Vamos explicar-lhe as razões e o que está em cima da mesa. Comigo, na edição desta semana do Check-up, tenho Vítor Coteville, psiquiatra, e Ricardo Correia de Matos, presidente da secção regional Centro da Ordem dos Enfermeiros. Bem-vindos a ambos. Obrigado. Vamos então começar pelo Garcia de Horta. Portanto, o hospital continua sem ter pediatras à noite e aquilo que foi a decisão do Governo foi, de alguma forma, sobrecarregar os profissionais dos centros de saúde local da Margem Sul, neste caso Almada e Seixal, para que os médicos de medicina geral e familiar possam, de alguma forma, reforçar aqui o atendimento aos casos menos graves e que não necessitarão de atendimento hospitalar. Isto terá sido dada a informação de que vão ter que trabalhar mais horas por semana, cerca de 4 horas, e ao fim de semana. Foi uma informação que chegou quase na véspera aos profissionais de saúde e que motivou de imediato um protesto do Sindicato Independente dos Médicos, pedindo que isto não estava planeado, é trabalho suplementar que vai ter que ser efetuado e, portanto, os médicos, atendendo àquilo que chamam a exiguidade dos meios, devem preencher as tais minutas de declinação e de escusa de responsabilidade sobre o que possa vir a acontecer relativamente a esta subcarga laboral. Dr. Vítor Coteville, de facto, de um momento para o outro, mudar aquilo que é a escala do médico, quase na véspera, dizer que na semana seguinte vai trabalhar mais, não é um sinal, digamos assim, de uma boa organização da rede, mesmo numa situação destas, se podemos dizer, de emergência. Ou seja, é algo que para um médico requer alguma preparação, ou não? Ou é só, de facto, mudar um bocadinho o relógio? Não, o problema que se coloca é como é que isso impacta naquilo que é a motivação das pessoas e as pessoas confiarem no sistema, não é? Todos, não é? Quer os utentes, quer os recursos humanos do sistema de saúde. E digo sistema de propósito, não é? Porque se pensássemos enquanto sistema, se calhar não estávamos constantemente a atuar reativamente. O problema vai sempre parar ao mesmo, que é, temos um problema que eventualmente, não é que eventualmente, que está sinalizado a montante há muito tempo e depois, quando as coisas se complicam, vamos responder reativamente. E tudo o que é resposta reativa, por definição, não é estratégica. Não sendo estratégica, faz com que todos possam correr riscos. Não só quem tem a responsabilidade de prestar os cuidados, quem é alvo de cuidados, porque é evidente que não podemos dizer que uma urgência pediátrica é substituída por um centro de saúde, o que não quer dizer, se as coisas fossem pensadas, como eu digo, a montante, estrategicamente, se calhar as urgências pediátricas podem ser redimensionadas de outra maneira. Essa não é a questão. O que faz sempre confusão, num bem tão complexo que é a saúde, é as respostas serem sistematicamente reativas. Sendo sistematicamente reativas, vão provocar contra-atitude em todos os envolvidos. Os que são os agentes da saúde e os que são alvos dos cuidados de saúde, porque toda a gente se sente insegura, porque o problema é, nós precisamos de confiar na relação com as tutelas, precisamos de confiar na relação, precisamos ter confiança em quem emana decisões políticas, em quem atua. Se estas medidas avulsas vão minando a relação de confiança, se em toda a relação é fundamental haver confiança, em saúde em particular é porque estamos a jogar com a vida e a morte. Mais, em pediatria ainda estamos, se nós estivermos a falar, ainda a acrescentarmos aquilo que é a pediatria, que é estarmos a cuidar daqueles que são os nossos filhos, o que torna a coisa muito mais melindrosa, porque nós podemos ter ainda espaço para sofrermos. Não, para os nossos filhos não queremos sofrimento, não é? Claro, e o facto de os médicos terem sido informados com tanta falta de antecedência, indicia também que a mesma falta de informação atempada terá sido prestada à população. Ou seja, o Governo aqui dá um sinal muito negativo no sentido de não ter acautelado um problema, depois tenta solucionar, remediar, será essa a palavra correta, um problema, e falo de uma forma atabalhoada, não dando sequer um sinal quase de segurança, porque é claro que qualquer pai saberá que ir ao médico de família não é igual do que ir ao pediatra e depois saber isto assim quase um pouco em cima do tempo, não é? Portanto, toda esta solução peca por defeito desde o início. Não, peca e depois tem uma coisa que compromete inclusivamente aquilo que se fosse pensado previamente
podem ser medidas que às vezes as pessoas podem não entender quando nós dizemos nós queremos os cuidados ao pé de nós. Mas quando estamos a falar da relação entre os recursos e as necessidades, é lógico, faz sentido que quando se programa estrategicamente urgências pediátricas, que elas possam, determinadas coisas emergentes, são centralizadas de outra maneira. Aquilo que é a proximidade de cuidados, que é fundamental, é uma proximidade que deve garantir também aquilo que é a sustentabilidade de um sistema. Mas ao responder reativamente a algumas medidas que eventualmente podiam ser implementadas mais tarde, já ficam comprometidas à partida porque se criou uma relação de desconfiança com os utentes, e com para os os próprios utilizadores. profissionais, no sentido, aquele espírito de rede e de complementaridade que devia existir, muito bem, não há médicos ali, vamos nós tentar aqui resolver o problema, com esta solução em cima do joelho, passa a palavra, acaba por também levar e motivar a desmotivação de quem tem que fazer este trabalho suplementar. Certo, porque é sempre tapar buracos, é sempre remediar. E isto é sempre feito de uma forma em que os profissionais são pouco sensíveis a uma coisa que é esta ideia de tapar um buraco faz com que não se tenha em conta aquilo que são as condições de trabalho, as condições formativas, de supervisão, de salvaguarda com os seus orientadores, com os seus supervisores que estão na retaguarda, com aquilo que é muitas vezes a necessidade das suas carreiras e da investigação. Isto é tudo para tapar buracos e, portanto, não é uma medida que de uma forma articulada garanta qualidade de cuidados, porque obviamente, nem sequer a mesma diferenciação, não é? Não, nem sequer, porque o que estamos a tentar garantir é isto. Neste momento temos um problema, rebentou um cano, não é? Mas já sabíamos que os canos, nós em saúde já sabemos que os canos na casa estão sujeitos a rebentar em qualquer lado. Mas ninguém... Basta criar pressão. Sim, basta. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Em vez de se pensar estrategicamente, temos que mudar a canalização toda, não digo toda, mas temos que ver como é que vamos mudar a canalização. Não, esperamos que o cano rebente. E depois vamos atuar. E, portanto, é evidente que o cano vai ser uma coisa remediada. Até eventualmente, em alguma altura, faz-se ali uma linhaçazinha, uma coisa ali à volta, e depois aquilo rebenta no outro lado. E neste momento temos o SNS, e eu digo que dá jeito de pensar enquanto Sistema Nacional de Saúde, e não só enquanto Serviço Nacional de Saúde, por uma questão de realismo. É importante pensar no sistema como um todo, porque senão não conseguimos, não é? Porque senão os profissionais estão em ruptura, os equipamentos, o que for, ou o que está aqui em risco de não garantir a sustentabilidade do sistema, por isso é que existem cada vez mais sinais, mas que se pense de uma vez por todas estrategicamente, mesmo que isso tenha que doer um bocadinho. Irá sempre doer. Enfermeira Ricardo, não basta só o médico, ou seja, o próprio apoio que terá que ser dado aos médicos agora nos cuidados primários requererá também, pergunto eu, um esforço suplementar dos enfermeiros, porque o médico não pode estar sozinho a assegurar estas consultas. É óbvio que sim. Olá a todos. Esta analogia é muito interessante que acabou de fazer, eu concordo em absoluto. Eu até vou um pouco mais longe. Eu até acho e acredito que um dos grandes culpados do estado atual acabam mesmo por ser os profissionais de saúde. E porquê? Porque os profissionais de saúde, durante décadas, mais do que 2 décadas, foram um grande suporte do Sistema Nacional de Saúde. E muitas vezes, ou quase sempre, com grave prejuízo pessoal, familiar, económico também, mas aguentaram este sistema de saúde durante estes anos todos, onde ocorreu um forte desinvestimento e, efetivamente, os profissionais acabaram por substituir-se, muitas vezes, a esta falta de investimento. E, neste momento, aquilo que estamos a verificar é que os profissionais que tinham e tiveram, desde sempre, um alto nível de ética neste sistema, começam, neste momento, a preocupar-se muito com a segurança das pessoas. E isto é o que tem levado os médicos e os enfermeiros, porque são, efetivamente, os 2 maiores grupos profissionais. E porque trabalham em equipa, não é? O médico não pode estar equipa, sozinho neste momento, a transbordar aquilo que eram problemas e desafios internos das equipas para fora do sistema, para que as pessoas percebam, efetivamente, aquilo que está em causa. E o que está em causa no Garcia Dorta é mesmo a situação que está em causa em qualquer parte deste país. Que, efetivamente, a resposta que estão, neste momento, a serem, portanto, providenciadas pelos hospitais não está de acordo com as necessidades das pessoas. O Garcia Dorta, quando foi criado, segundo aquilo que eu pude ler, estava, portanto, adequado a cerca de 150 mil pessoas. Neste momento, ele presta serviço a mais de 400 mil pessoas. Por exemplo, o Hospital de Aveiro tem exatamente a mesma circunstância. E isto é manifestamente inferior. Quando depois somamos a uma baixa dotação de profissionais, e eu não quero dizer que há uma desvalorização do papel dos profissionais, não tem havido, é a prioridade consciente de quem governa portanto, a tutela de dotar os serviços com o número de profissionais adequados. Até porque esta questão, por exemplo, de pediatria, isto é perfeitamente preventivo. Até porque... E tem aqui, a meu ver, outra agravante, que é a solução
mesmo que fosse uma solução de urgência, não foi o Governo capaz de encontrar o mesmo nível de cuidados. Ou seja, não havendo um pediatra, recorre-se ao médico de família. Não é a mesma coisa de todo. Eu admito que ao longo dos últimos governos tem insistido sempre na mesma estratégia de resolução do problema. É reativo, é verdade, e nunca tem em conta aquilo que são as opiniões dos profissionais de saúde. Portanto, são soluções que vêm da tutela e depois encontra nos profissionais, muitas das vezes, a tal desconfiança que falei muito bem, e que depois vai gerar cada vez mais resistência à implementação, o que é perfeitamente normal. Aquilo que se pretende, e quem estuda a gestão de recursos humanos entende isto claramente, que temos que gerir expectativas dos profissionais. E os profissionais de saúde têm um projeto de vida e um projeto profissional, que muitas vezes as necessidades das pessoas obsta àquilo que é o meu projeto. Mas, se nós formos tido como um papel absolutamente fundamental na definição das estratégias, parte integrante, obviamente que a solução nasce, e penso que neste momento aquilo que me parece que deve ser o caminho de quem está na João Crisóstomo é ouvir os profissionais, é definir uma estratégia de médio e longo prazo, porque os problemas são conhecidos há 30 anos, quer dizer. Sim, e inclusive eu acho que quem está na João Crisóstomo conhece de trás para a frente e de frente para trás o problema da falta de recursos no Serviço Nacional de Saúde. Eu quero acreditar que sim, eu acho que não tem havido coragem de gerir de forma eficaz os mesmos recursos humanos. Neste momento está nomeado um grupo de trabalho para avaliar o atendimento pediátrico na Grande Lisboa, e começou pela questão do Garcia Dorta, que está a ser presidido pela antiga Ministra da Saúde, que por sua vez também é pediatra, Ana Jorge, e portanto este grupo o que vai fazer agora é tentar de facto perceber de que lado é que estão as crianças, e uma coisa já se percebeu, há mais crianças na margem sul do que na margem norte do Rio Tejo, e portanto não faz sentido que a maior parte dos recursos esteja na margem norte, pediátricos, quando há mais crianças na margem sul. Agora, isto vai ter que mexer aqui com muita coisa. O Vítor está a abanar a cabeça. Mudar médicos, que é uma coisa que não gostam. Os senhores doutores não gostam muito de mudar de unidade. Mas a questão que se coloca é se vão dando pretexto para que aquilo que são resistências naturais, nomeadamente nos médicos em relação à mudança, se vai dando pretextos para que, como eu dizia antes, todas as soluções são reativas e que não contemplem aquilo que é a valorização dos profissionais, a garantia da sua formação e da sua continuidade no seu processo de se aperfeiçoarem, especializarem nas suas coisas e não só estar a remediar, porque é mais mas fácil é preciso levar os médicos para outra sem margem. Dúvida, sem dúvida, Vera, mas a questão é, toda a gente, só quem não tem inquietação com mudar é o bebé com a fralda, não é? Que suja. Esse é que muitas vezes não tem, todos os outros têm inquietação com mudar. A questão é, para eu facilitar a mudança, eu tenho que emitir algum sinal de que aquilo que eventualmente as pessoas perdem também é compensado com aquilo que ganham, até em termos formativos, até em termos de supervisão, em termos de carreira. Não basta mudar de uma forma em que se violentam as pessoas sem nada em troca. Troca no sentido da valorização do processo. Porque eu acho que, em última instância... Sim, isso não tem que ser só salário, não é? Temos falado sucessivas vezes no programa que não é só pagar mais ao fim do mês. Com certeza, isso. As pessoas olham para aquilo que são os constrangimentos e percebem que verdadeiramente pensar em saúde é condicionado sempre por um teto, que não é a saúde que pensa, mas é o Ministério das Finanças que bloqueia. Enquanto as pessoas perceberem que quem manda na saúde será sempre o Ministério das Finanças, as pessoas não anteveem por ali como é que isto vai ser valorizado e feito de uma forma que seja à procura de consenso, à procura de equilíbrios, porque lá está, criou-se este grupo de trabalho e a pergunta é, mas este grupo de trabalho não podia já ter existido antes? É sempre a mesma pergunta. Não é? Claro. Eu até acho que já existiu. Era o que eu ia em tom de dizer. brincadeira, António Salazar, no tempo da ditadura, portanto, quando ele não queria resolver um problema, criava grupos de trabalho. E aqui é igual, nós temos N relatórios que solucionam os problemas aos desafios da saúde. Enfermeiro Ricardo, mas aqui é um bocadinho diferente porque o tempo aqui já não existe. Nós já esgotámos o tempo. A partir do momento em que o serviço fecha, não há mais tempo para empurrar o problema com a barriga, criando mais um grupo de trabalho. Eu vejo um desafio muito grande numa parte que o Dr. Vítor acabou de falar, é muito importante, que é a formação. Neste momento, as condições em que os profissionais trabalham no SNS não promovem a formação de futuros profissionais, nem dos próprios. É impossível. Portanto, neste momento, o que está a acontecer tem que se ter, em primeiro lugar, uma consciência muito concreta das necessidades das pessoas. E o que a Vera disse poderá corresponder à verdade. Temos mais crianças na margem sul do que na margem norte. Efetivamente, as respostas estão todas na norte. Os estudos estão feitos, mas estão feitos há mais de um ano. Quer dizer, nós já sabíamos que os pediatras que estão, portanto, no Garcia Dorta, a maior parte atingiu aos 55 anos e de livre vontade, e tendo em conta as condições que estão hoje a ser praticadas no SNS, de livre vontade iriam recusar continuar a fazer. Há um fator, segundo Ana Jorge, antecipo aqui, uma conversa que tive recentemente com a antiga ministra sobre isto,
houve um fator surpreendente, que foi o facto que o Governo não estava à espera que uma unidade privada abrisse na margem sul com uma grande aposta nos cuidados pediátricos. Ou seja, o grupo privado percebeu que os cuidados pediátricos no Hospital Garcia de Horta não estavam a corresponder às expectativas e, de uma forma muito inteligente, reforçou essa área na sua unidade. E reforçando aqui, vai ter que ter logo o primeiro ingrediente de todos, que são os médicos e os enfermeiros, que foi buscá-los ao Garcia de Horta. Claro, Vera, mas o que faz confusão nisso é como é que não se pensa que uma unidade privada, uma área de investimento, vai ser sempre a pediatria. Pois. Uma das áreas de investimento, porque é má. Nós podemos não ter cuidados de tudo para nós, mas para os filhos corremos o seca e meca. E, portanto, estrategicamente para uma unidade privada é fácil de... Não acho nada de extraordinário que uma unidade privada pense dessa maneira. Faz-me confusão. É como é que não se tivesse pensado. Exatamente. Sim, isso é que me faz confusão. E por falar em finanças, e antecipando aqui um bocadinho a nossa conversa, era um dos pontos que eu tinha para o final, mas que eu acho que faz sentido incluir agora, está anunciado ou prometido que o Seixal vai ter um novo hospital em 2023, um hospital que irá aqui tentar de alguma forma ajudar o atendimento no Garcia de Horta, e volta à questão, ajudar como? Se já não há médicos para um, como é que vamos ter médicos para um outro hospital na margem sul? O dinheiro parece que está garantido, portanto, ao que parece ele vai custar 74 milhões de euros, 50 milhões de euros vão estar garantidos no orçamento do Estado do próximo ano, a unidade irá abrir no Fogoteiro, portanto na freguesia da Amora, agora resta ver com que médicos. Não, aquilo que está previsto é um hospital de proximidade. Portanto, tem cuidados de paliação, tem consultas externas, cirurgia de ambulatório. Portanto, tem uma urgência básica, segundo aquilo que eu pude 24 horas por dia. 24 horas. Portanto, efetivamente, parece-me que não vai substituir aquilo que é a resposta especializada do Garcia de Horta. Não, a ideia é que quem hoje acorre ao Garcia de Horta sem necessitar de um cuidado muito diferenciado, possa, de alguma maneira, em vez de ir logo para o Garcia de Horta, poder ir primeiro bater à porta do Seixal. Eu sou defensor destes hospitais de proximidade. Eu espero tendo em conta que este hospital já estava planeado em 2009. Em 2009 foi assinado um protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal do Seixal e o Governo de então, e, portanto, tudo indicava que a construção iria iniciar-se em 2011. Não se iniciou devido ao memorando de entendimento que bloqueou esse investimento. Depois, em 2018, salvo o erro, o anterior Secretário de Estado, o anterior Secretário de Estado, portanto, também deu uma declaração em como afirmava que iria ser começado a construir, portanto, a construção iria iniciar em 2019. Portanto, neste momento não há projeto de arquitetura, não há, portanto, os projetos que são necessários, que demorarão 1-2 anos a finalizar. Mas normalmente é o que falta. Isto pode, de alguma forma, entroncar aqui numa mudança que parece que está a acontecer. A líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, começou a mudar um bocadinho o discurso que o partido tem feito sobre o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, admitindo numa entrevista à revista Visão que todos os dias lhes chegam relatos de falhas no atendimento aos portugueses e que são precisas medidas urgentes. Ora, se por um lado se assume que há falhas, por outro, anuncia-se que há dinheiro garantido, que é o que tem sempre faltado no Serviço Nacional de Saúde, para construir um novo hospital. Isto parece quase que não estamos em início de legislatura, mas quase em fim de legislatura, com mais uma promessa daquelas que enche o ouvido. Dr. Vítor Cotovil, isto é um bocadinho mais do mesmo ou pode significar aqui que há, de facto, uma mudança de pensamento? Não sei se há, ou seja, o que está a ser dito está a ser expresso aquilo que as pessoas já sabiam, nomeadamente pela Ana Catarina Mendes e por Carlos César, as pessoas já sabiam isto, não é? Na campanha eleitoral, o Primeiro-Ministro também disse que o Serviço Nacional de Saúde ia ser, não sei se era a menina dos olhos, já tinha dito na anterior campanha. Isso. E, portanto, a questão que se coloca é, primeiro, qual é a relação entre aquilo que para já é expresso e qual é o objetivo disto ser expresso? Ou seja, nós não sei qual é a intenção, neste momento, se a Ana Catarina Mendes, ou quem seja, autoriza-se a pôr isto em cima da mesa. E muitas vezes há razões de estratégia política que não têm necessariamente a ver com a saúde em particular para se colocar determinadas afirmações em cima da mesa. Primeira questão. Segunda questão. É evidente que é importante que existam estruturas e equipamentos para dar resposta, mas não é menos importante, antes pelo contrário, como é que estas estruturas e estes equipamentos estão ao serviço daquilo que pode ser uma mudança estratégica do sistema. Ou seja, o que para mim é importante é saber se estes hospitais de proximidade, que eu também acho que fazem todo o sentido,
estão articulados com aquilo que é, neste momento, termos em conta que as necessidades em saúde não são as mesmas de há 30 ou 40 anos. Ou seja, que as doenças mentais crónicas também, que é a minha área, mas que as doenças crónicas também tem sido falado que a Ministra tem dito que é uma área importante. Que as doenças crónicas e aquilo que é a necessidade de cuidados para esta tipologia de doenças, qual é o circuito que estes utentes vão ter nestes hospitais? Qual é o circuito? Se é um circuito à mesma espartilhado, se é um circuito em continuidade de cuidados, em que realmente o utente é que é o centro do sistema, para que nós saibamos que ali ele vai ter este atendimento e acolá vai ter outro atendimento e que isto não é tudo uma amálgama, independentemente dos equipamentos, como é que os equipamentos estão enquadrados dentro daquilo que é a necessidade de redimensionar aquilo que é as respostas em saúde à luz da realidade atual, que não é a realidade há 50 anos. Isso é que nos interessa, porque senão o dinheiro pode ser gasto e o erro pode ficar em repetição contínua, ou os erros em repetição contínua. E Dr. Vítor Cotovio, esta mudança de discurso, em que de facto temos a líder da bancada parlamentar do PS e do PS a dizer que há falhas. Portanto, já é um grande progresso, porque até aqui tudo funcionava muito bem e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde estava a dar as respostas. O termos a promessa de uma nova unidade hospitalar desta envergadura e termos também a Ministra a dizer que melhorar a resposta do Serviço Nacional de Saúde é uma prioridade desta legislatura, utilizando expressões como, e passo a ler, recuperar o orgulho, ou seja, que os profissionais voltem a ter orgulho de trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, ter mais qualidade e humanização nos serviços e mais investimento. Enfermeira Ricardo, isto significa que, de facto, parece que há aqui uma estratégia concertada para mudar um bocadinho o ritmo a que o Serviço Nacional de Saúde, digamos, estava a fazer o seu percurso, quase que aqui num sinal de, não sei, de descansar a população perante isto que está a acontecer no Garcia de Horta, como se fosse uma contra-estratégia? Bem, vamos a factos. Eu já não acredito que um governo diga que a prioridade é o SNS, já não acredito nisso há 20 anos. Factos. O anterior governo tinha uma obsessão muito clara pelo déficit zero. Sim. E, portanto, para o conseguir, fez cativações absolutamente únicas e extraordinárias, quer na saúde, na educação e na justiça. Nunca, é bom que fique aqui também dito, nunca admitidas como tal, não é? Portanto, o discurso fazia que não há cativações na saúde. Não eram admitidas como tal, mas o facto é que elas aconteceram, não é? O novo programa do Governo dedica 2 páginas portanto, ao Serviço Nacional de Saúde, em 198. E dir-me-ão o quanto é qualidade. Eu li-o e o que está lá é exatamente essas frases abstratas que a Ministra acaba de... Orgulho, humanização, a qualidade. Humanização são situações abstratas. É necessário financiamento. E para haver financiamento tem que haver, na minha perspectiva, uma definição muito clara do Governo, não é só do Ministério da Saúde, é do Governo, em priorizar o Serviço Nacional de Saúde. Eu não gostava de estar a teorizar de forma conspirativa contra algumas situações, mas é de facto muito estranho como é que uma entidade que é, no fundo, é privada, que necessita de alguns meses de planeamento dos seus investimentos, já se mostra profundamente preparada para investir portanto, na margem sul, quando se reconhece um desinvestimento ao longo dos últimos 5 anos naquela área, por exemplo, pediatria. Portanto, aquilo que é verdadeiro, e pelo menos é a leitura que eu faço política, é que tem havido do arco da governação, não é só do Partido Socialista, um desinvestimento muito claro e um continuado financiamento ao setor privado através, portanto, das convenções e subsistemas. Hoje, o nosso Orçamento de Estado para a saúde ronda mais ou menos 11,4 mil milhões de euros, sendo que 40% é para financiar esses subsistemas. E, portanto, mas há também aqui outro dado novo e que eu acho que é, de alguma forma, um sinal à navegação e que vem, portanto, do chefe máximo do Estado português, do Sr. Presidente da República, que veio dizer era importante que também aquela ideia tantas vezes falada e nunca conseguida de haver um consenso alargado, de haver um pacto para a saúde em que os partidos de facto se juntem e haja uma vontade única na defesa do Serviço Nacional de Saúde e isso, para que não sejam sempre mais palavras, tem que ser dado esse sinal claro no próximo Orçamento do Estado, ou seja, quase que apelando a uma união dos vários partidos com assento parlamentar para que passem um Orçamento do Estado em que a saúde possa e deva ter um reforço maior. Dr. Vítor Cotovio, este reparo do Presidente da República, de Marcelo Rebelo de Sousa, pode querer dizer de alguma forma, dar também aqui um sinal a António Costa e neste caso a Marta Temido que isto agora tem que ser a sério?
Não, eu acho que é bom que haja pressão, não é? Pronto, Esta pressão, sim. não é? Porque... Eu acho que é bom que haja pressão e que principalmente nós sintamos que a pressão está a acontecer de muitos lados. Eu acho que essa parte é interessante. Não é garantido que a pressão resulte em modificação neste sentido, mas é muito importante que exista. Porque... Sim, até porque nunca tivemos, como agora, o fecho de uma urgência num hospital da dimensão do Garcia de Horta. Portanto, será também um facto a que Marcelo Rebelo de Sousa não está alheio, até porque sabemos, e aqui em tom de brincadeira, que é um Presidente da República muito atento à saúde, começando logo por ele próprio, não é? Portanto, é uma área que lhe diz muito. Sim, sem dúvida, mas como digo, eu acho que essa pressão é tão mais interessante conforme ela vier de várias frentes, não é? Que as pessoas sintam que pode mesmo haver ruptura, verdadeiramente, e que não metam a cabeça debaixo da areia como a avestruz e que, no fundo, nos enganem dizendo não, está tudo bem. E que neste momento não se diga não está tudo bem e que isso seja assumido. Até por uma questão de honestidade intelectual, não é? E, portanto, a pressão acho que é fundamental. Como digo, não é só a pressão do Presidente, porque o Presidente também tem a pressão com os sem-abrigo. O Presidente tem os seus focos. Mas que lá são está, importantes. são pressões, Sim. E acho que tocou aí um aspecto que é muito importante, são pressões que acompanham acontecimentos da nossa vida social e diária, não é? Sim. Portanto, a história dos sem-abrigo, ela vem para a comunicação social por causa do caso trágico do bebé que foi colocado no ecoponto. Temos o caso do fecho das urgências do Garcia da Horta, que faz o Presidente vir a dizer, atenção, que aquela ideia, a promessa do consenso agora tem mesmo que ser, porque, e isso tem que ficar muito claro já no Orçamento do Estado, porque lá está, as ideias para se concretizarem precisam de dinheiro. Há aqui um bocadinho um endurecer do discurso, talvez porque a própria realidade está a obrigar a que isso seja feito. Está, e há as escusas de responsabilidade nos centros hospitalares de Boa Norte. Há um conjunto de coisas que vão acontecendo e que são sinais claros e muito objetivos que se tem que fazer alguma coisa. É claro que isso vai sempre obrigar a um reequilíbrio, na minha opinião, entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças. Vai ter que haver ali, em sede de reuniões de ministros, como é que isto se vai reequilibrar. E essa é a expectativa que nós temos, porque realmente o orçamento tem que dar um sinal de mudança, porque toda a gente está a pressionar, porque o orçamento está para sair e por isso também são os acontecimentos e a necessidade de fazer o orçamento. E é um momento no calendário, ao fim e ao cabo também, não é? Enfermeiro Ricardo, e há também ainda a ameaça velada, que conhecemos recentemente, de que os enfermeiros, o movimento que se constituiu inorgânico para os protestos que aconteceram, diz que ainda tem dinheiro de sobra do crowdfunding que foi feito e que, portanto, esse dinheiro vai ser utilizado em novas ações. Ou seja, há mais essa ameaça a pairar sobre o gabinete de Marta Temido. E há uma outra dimensão muito importante, que é a perda de controle político da reivindicação social. Portanto, nós estamos a viver neste momento uma alteração no campo político, no espectro político, portanto, há novos intervenientes nesta área que têm crescido muito e eu penso que é isto que tem motivado quer o Marcelo Rebelo de Sousa, quer até António Costa, a começar a mudar um pouco o discurso e a focar-se mais nas necessidades das pessoas. O grupo da greve cirúrgica, obviamente, que terá as suas reivindicações legítimas, obviamente, porque eu continuo a dizer que a alma do nosso SNS são os profissionais, portanto, só quando nós conseguirmos devolver novamente um projeto profissional e esperança aos profissionais é que vamos conseguir estabilizar o sistema, não é com grandes investimentos nem a construir grandes hospitais, é devolver aos profissionais esta questão, até porque temos agora recentemente uma notícia que vem de Inglaterra, portanto, há ali também já uma opção política de um forte investimento na saúde com contratação massiva de profissionais, médicos e enfermeiros, e eu antevejo a concretizar-se a eleição de Boris Johnson, uma fuga novamente de profissionais de Portugal. Portanto, aliás, são altamente qualificados e poderão ir embora prestar os seus cuidados. É uma promessa para as legislativas de 12 de dezembro, em que diz que Boris Johnson promete a contratação de 54 mil profissionais de saúde, 54 mil enfermeiros, 6 mil médicos, portanto 60 mil profissionais de saúde, sendo que a oposição, os trabalhistas, dizem que, bom, sim senhor, isso é fantástico, mas nós precisamos de 100 mil. Fica ainda abaixo daquilo que são as necessidades. Mas, de qualquer maneira, sejam 54 ou sejam 100 mil, vai ter impacto naquilo que é o nosso tecido profissional, médico e de enfermagem em Portugal. Claro, e é assustador, repare, porque os melhores vão, porque é isso que está a acontecer, não são os novos formatos,
são os melhores, vão embora porque vão procurar uma nova oportunidade de se evoluírem ou na carreira ou até em termos, portanto, profissionais, nomeadamente os médicos mais especializados, e portanto isto é assustador porque antevemos num curto espaço de tempo que Portugal vai ter uma carência brutal de qualidade neste sistema, quando depois queremos e não vamos ter. Não é? E, portanto, talvez tenha sido por isso. Marcelo Rebelo de Sousa disse que este é um momento particularmente significativo sim. para se defender o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, estará também a fazer esta leitura macro de todas estes pequenos grãos de areia que estão a começar a entrar na engrenagem do Serviço Nacional de Saúde. Eu atrevo-me a dizer que desde a sua construção talvez estamos agora a viver, infelizmente, o maior desafio do Sistema Nacional de Saúde. Do Sistema Nacional de Saúde, não é só do Serviço Nacional de Saúde. E talvez também não terá sido alheio o facto de António Costa ter vindo também já, entretanto, dizer, muito bem, queremos de facto assegurar a formação e apostar na formação de quadros, assegurar a permanência desses quadros, motivá-los, voltamos à palavra da motivação que Marta Temido também já utilizou. Arriscava-me aqui, não podemos deixar de falar nesta nova política da doutora Marta Temido em reter os jovens especialistas, que é mais uma forma de nós, por um lado, tentarmos, no fundo, fazer com que as pessoas não concordem. Há mais uma clivagem, há mais um conflito interclasses e, portanto, só motiva o profissional a sair. Eu ia perguntar ao Dr. Vítor Codevil se isto não é, aqui em termos quase psiquiátricos, alguma bipolaridade do governo, não? Não, eu acho que ou é até um ato de esperteza a adaptar o discurso à circunstância do momento? Eu acho que não há alternativa, não é? Em termos de discurso, em termos de narrativa, como dizia o outro, não é? Não há a possibilidade de não ajustar o discurso, não é? Porque isso está completamente desfasado da realidade. A questão vai ser entre aquilo que é a conceptualização das coisas e aquilo que é a implementação, se realmente vai haver uma relação entre a percepção que as pessoas neste momento estão a assumir e aquilo que são verdadeiras mudanças que podem garantir, e como disse aqui o enfermeiro Ricardo, é verdade, quer dizer, a questão que se põe, isto não é só deste governo, isto é uma coisa que progressivamente se tem acumulado e que agora está a chegar a um ponto de ruptura se não se fizer nada de diferente. E não é uma coisa que se resume a este governo, não é? Agora, é verdade que é este governo que neste momento está lá, este governo tem que implementar medidas que contornem e que, pegando no que estava a dizer, não podem ser coisas que, de alguma forma, são ditas posterior, como se tivessem algum registro populista de afirmação e que não estão estudadas e fundamentadas e são postas na praça pública sem tentar perceber, como a questão de reter os especialistas, não é? Para isso tem que se criar condições, e as condições não são reter porque os internos, quando estão a fazer a especialidade, eles estão a trabalhar para o sistema e para o Serviço Nacional de Saúde. Há sempre essa ideia que o Estado paga muito aos médicos. O Estado está a garantir como se os médicos não tivessem a suportar o serviço. Os internos, muitas vezes são eles que estão a suportar os serviços. Nós sabemos porque passámos lá. Sem internos, os serviços não conseguiam, porque depois não há assim tantos chefes, apesar de tudo, não é? E, portanto, os internos têm que suportar. E quando se pensa nisto, tudo pode ser estudado, tudo pode ser negociado. Não convém pôr só as coisas em cima da mesa, claro que muitas vezes põe-se que é para interpelar as pessoas e para agitar as águas, mas convém então quando se chega à negociação, saber o que é que se pretende verdadeiramente, qual é a base para se avançar para uma medida qualquer, esta ou outra, mas que tenha um suporte que garanta às pessoas aquilo que é a formação, que é a motivação, que é o respeito pelos recursos humanos, porque o Serviço Nacional de Saúde, se há sítio, se há local, se há área onde o capital humano é fundamental e o capital de conhecimento é fundamental, em todas as áreas será. Mas nesta, como eu digo, impacta na vida e na morte. Claro. Quer se queira, quer não. E este fim de semana tivemos mais uma sessão de juramento de Hipócrates, neste caso em Lisboa, na Aula Magna, em que temos, portanto, mais umas boas centenas de futuros especialistas e, portanto, de médicos para o Serviço Nacional de Saúde que, com este aviso quase da Ministra a dizer que, muito bem, vão ficar por algum período retidos, independentemente da vossa vontade, a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde, porque o Estado vos pagou muito a formação, terá sido tema de conversa seguramente e de grande expectativa para quem agora vai iniciar a carreira profissional, não é? Sim, sem dúvida, não é? Porque as pessoas ouvem isso, mas não sabem o que é que isso quer dizer, claro. Não é? Isso é mas isto é logo um fator de ansiedade, pergunta, Dr. Vítor. Claro, será porque as pessoas, vamos ver, as pessoas também têm projetos de vida e nos projetos de vida fazem parte as várias variáveis que fazem parte de um projeto de vida, que é a variável profissional, a variável familiar, as escolhas e as decisões que têm a tomar para as suas vidas, e isso pode ser sempre discutido, desde que
as pessoas tenham a oportunidade de ter as variáveis todas em cima da mesa para tomar decisões naquilo que diz respeito aos seus projetos de vida. Porque senão estamos a minar à partida uma coisa fundamental, que é a motivação. Eu falei aqui há pouco na bipolaridade, porque há uns números que eu acho que são importantes, e a enfermeira Ricardo faz parte da direção de uma estrutura da Ordem e, portanto, tem aqui alguma apetência também para aquilo que é gestão e para contas, e gostava que me fizesse uma leitura desta cronologia. Portanto, o Governo começou por dizer que ia haver um fim das dívidas dos hospitais em atraso, dos pagamentos em atraso até 2020, portanto, no próximo ano. Começámos o ano com 530 milhões de euros em dívida. 2 meses depois baixámos para 520, portanto, houve aqui alguma medida positiva. Em junho, chegámos ao valor mais baixo do ano, 480 milhões de euros, e passado o verão, eis que volta tudo ao pior cenário, ou seja, estamos com 651 milhões de euros em dívida há mais de 90 dias, dos hospitais aos fornecedores, portanto, muito mais do que no início do ano e muito mais próximos de chegar a 2020, quando o Governo dizia que não ia ter dívidas para ninguém. Ou seja, estamos aqui numa rota de colisão à vista. Mais a dívida não faturada. Exatamente, mais esta a é dívida só não faturada a 90 à dias. indústria farmacêutica. Não, a 90, depois temos a 120 e temos a dívida corrente. Depois ainda temos aquela dívida que são materiais e medicamentos que são entregues aos hospitais, que não é faturada, é faturada a 120 dias. Portanto, isto tudo somado... Portanto, perguntamos o que é que o Serviço Nacional de Saúde afinal paga. Não, eu volto àquele ponto que para mim é fundamental, que tem a ver com responsabilidade individual, motivação individual. Eu não consigo aceitar que num país evoluído como é supostamente Portugal, continuemos a nomear conselhos de administração e ao mesmo tempo retiramos-lhe a autonomia. Portanto, eu nomeio aquela pessoa, mas não lhe dou capacidade de gestão. Portanto, ela vai lá fazer aquilo que eu autorizo. E isto aqui não acontece em mais nenhum sistema nacional estrangeiro. Só em Portugal é que isto acontece. E, portanto, um ponto que é absolutamente fundamental, aliás, foi talvez a medida mais falada na última Convenção Nacional de Saúde, que era a devolução da autonomia de gestão aos hospitais. E, portanto, autonomia para também gerir esta dívida. E que tem sido sempre algo que tem sido prometido. Sim, e que não tem avançado. É prometido, mas o que é que acontece do meu ponto de vista? E em termos políticos, quem detém o poder gosta de o centralizar e gosta de o ter. E, portanto, há uma desconfiança brutal em toda a hierarquia do Estado. E, portanto, não hoje, há aquela ideia do dividir para reinar. Na saúde não funciona. Nos conselhos de administração não me parece que funcione. Aliás, até me parece que até funciona ao contrário. Eu hoje admito que assumir um lugar de presidência num conselho de administração é um ato de loucura. Porque são muito mal remunerados, os presidentes do conselho de administração, têm um nível elevadíssimo de responsabilidade e depois vêm-se limitados na ação. Eles não conseguem gerir o próprio hospital. E o curioso é que, se pensarmos os hospitais que estão neste momento com piores contas, temos Lisboa Norte, Coimbra, Lisboa Ocidental, Lisboa Central, Gaia e Espinho. Portanto, estamos a falar de grandes centros hospitalares. E uma consequência muito direta, por exemplo, em Coimbra, temos inúmeras camas que necessitam de manutenção, só que, como a empresa detém ainda uma dívida elevada ao hospital, não presta o serviço. E, portanto, acontece isto na manutenção de equipamentos, acontece isto, por exemplo, em material hoteleiro, roupa. Portanto, não existe essa capacidade. E depois temos sempre aquela ideia, não é? Que foi uma promessa da Ministra, recordo-me bem, quando chegou ao Governo, de que ia apostar um pouco mais naquilo que era o conforto do Serviço Nacional de Saúde, para que a diferença ou o distanciamento que existe entre aquilo que é uma unidade pública e uma unidade privada fosse menor e, de alguma forma, trouxesse a qualidade ao serviço, mais qualidade ao Serviço Nacional de Saúde, não só na assistência médica mas também, e clínica, mas também nesta parte da hotelaria, não é? Aquilo que nos faz sentir um pouco mais próximos de casa e onde, de facto, os privados nos ganham ao Serviço Nacional de Saúde aos pontos. Sim, tem capacidade de decisão, tem capacidade portanto, de manutenção dos equipamentos. Repare, nós anunciámos há relativamente 15 dias que iríamos ter vacinas para todas as grávidas e idosos. É mentira, não temos. Não temos. E não temos Estamos porquê? abaixo de 60% a 70%, porque possivelmente não conseguimos suportar as dívidas à indústria e a indústria não vai fornecer mais material quando só irá receber daqui a 120 ou 160 dias. Não tem a ver com aqueles problemas costumeiros de fornecimento e de preservação das vacinas nas unidades de saúde? Lembra-me, neste momento, recentemente os frigoríficos variavam, sim, não era? É verdade também. Sim, Havia, é verdade não havia, também. Era verdade, é verdade, os frigoríficos variavam. É verdade. E Passamos muitos casos desses. Passamos para um tema sério e aqui o Dr. Vítor este é direitinho para a sua área, que é a eutanásia.
portanto, a possibilidade de nós escolhermos sobre o nosso fim de vida, enquanto cidadãos, enquanto pessoa, vai voltar ao Parlamento e tudo indica, visto que hoje a Constituição do Parlamento é mais liberal, o projeto é do PS, portanto há todas as circunstâncias para que seja aprovado. Aquilo que consta nesta proposta, que é em tudo quase igual à anterior e que não foi aprovada, salvo erro, por 5 votos, portanto ficou ali no limbo de avançar, é de que só em casos de sofrimento extremo, com lesão definitiva ou doença incurável e fatal, podemos então avançar para a possibilidade de eutanásia. E o PS justifica o voltar à carga com este tema pelo facto de entender que já existe maturidade na sociedade portuguesa para voltarmos a esta questão. Vítor Coteveu, pergunto-lhe, de facto, já temos maturidade para discutir uma questão desta magnitude? Não sei se temos, porque, vamos ver, se calhar temos, e também não quero ter essa arrogância em relação às pessoas, no sentido de achar que se tem ou não se tem. O que eu quero dizer é que a forma como um assunto tão sensível e um assunto de consciência é trabalhado, realmente deve, a montante, ser feito um trabalho à volta desta temática para que as pessoas verdadeiramente entendam aquilo que está em jogo. E o país é muito diferente nas suas áreas, não é? O nosso país é pequeno, mas é muito diferente. Nós temos um registro de literacia, até literacia em saúde básica, quando fará em temas tão sensíveis como estes, ou de iliteracia, se quiser. E quase de uma importância e de uma necessidade de conhecimento técnico, até mesmo do próprio, que é muito complexo. Sim, sem dúvida. E repare, quando eu digo nós temos uma iliteracia, mesmo em termos de coisas básicas, quando nos transportamos para aqui, transportamos para uma área em que, de alguma forma, estão duas questões em cima da mesa. Uma é até que ponto é que as pessoas têm direito a ter a melhor informação possível, adaptada à sua capacidade de entendimento, no país todo, não é? Porque explicar a eutanásia a um público, a um utente urbano e jovem não será igual. Não será a mesma coisa, não é? À população idosa do interior do país. Sim, não será a mesma coisa. O discurso do médico tem que ser diferente. Não será a mesma coisa e há um risco, não é? Há um risco depois da manipulação. Independentemente da minha opinião em relação à eutanásia, o que eu acho é que, como em muitos temas de consciência, há duas coisas que eu acho estranhas. É que radicalizar a forma como se defende uma área ou outra área é uma coisa que me faz muito pouco sentido no que diz respeito a temas de consciência. Ou seja, isto não devia ter uma discussão política de base, é isso? Devia-se discutir o direito, independentemente da decisão política, não é? Independentemente de vivermos num regime democrático, independentemente inclusivamente temos que nos questionar até que ponto é que neste tema de consciência nós nos sentimos representados, porque senão, isto, mesmo em termos de bancadas políticas, neste tipo de temas, os deputados têm espaço para não serem obrigados àquilo que é a disciplina de voto neste tipo de temas, enquanto em temas de orçamento seria estranho. Aqui, se os próprios deputados têm essa liberdade, por alguma razão é. Por outro lado, até que ponto é que as pessoas se sentem representadas num tema de consciência? Porque eu ideologicamente posso estar afeto a uma corrente política e, em termos de consciência, ser a favor ou contra a eutanásia. E, portanto, isto implica claramente duas coisas. A não radicalização da abordagem que nós sentimos em determinada altura, que era, às tantas já não era um argumentário fundamentado numa coisa técnica ou científica, mas um argumentário centrado naquilo que é quase uma coisa identitária, que agora é moda, não é? Temos políticas e políticos identitários a defender causas e quem não é a favor desta causa é meu inimigo, não é meu adversário. E, portanto, como é meu inimigo, não é para eu vencer na luta política, é para eu matar, entre aspas. Passa aqui quase o literal desta questão. E, portanto, o que eu acho é que, como digo, independentemente daquilo que são as opiniões, eu, no meu caso, sou contra a eutanásia, não é? Mas essa não é a questão. A questão é como é que isto é debatido, mas tenho o maior respeito, era o que mais faltava, por alguém que do outro lado tenha uma opinião diferente e que não me tente convencer do contrário na radicalização política. E que acha que deve ter esse direito, essa opção de escolha. Não, e deve ter a oportunidade de perceber o que é que está em causa. Então, começou por dizer na minha área. Na minha área faz uma confusão clara, se calhar por ser a minha área, que às tantas, o que é o livre-arbítrio é alguém, como eu já vi acontecer em alguns países, é doloroso de assistir para um psiquiatra. Que é o problema. Que é estar com uma depressão grave,
grave e às tantas tem... Sim, certo, na Bélgica. E isso é uma coisa que me faz uma confusão de outra. Como é que se distingue entre o estar doente, neste caso com uma depressão grave, que pode levar a ter esse tipo de pensamento, de optar pelo fim da vida, com, de facto, um pensamento estruturado, livre, consciente. Certo, porque da depressão faz parte a minha vontade de estar alterado e o meu juízo crítico também estar alterado. Numa depressão grave. Não é no sentido, eu arrogantemente dizer você, não é nesse sentido. É a depressão tem um conjunto de sintomas que estão para além daquilo que é a discussão de eutanásia. Antes de se pensar na eutanásia, já as depressões graves podem ter estes sintomas e podem ter ideação suicida, intenção e planos suicidas. E, portanto, como é que, na minha área, nós ficamos descansados e nos demitimos de estar ao lado da pessoa a tentar tirar a pessoa, a dar essa oportunidade à pessoa, de tirar o sofrimento à pessoa e não tirar a vida à pessoa que sofre. Claro. Eu falei aqui na área do Dr. Vítor porque um dos aspectos e uma das fases ou dos passos fundamentais a avançar deste processo de decisão é, de facto, o parecer de um psiquiatra sobre a situação daquela pessoa e a vontade que aquela pessoa expressa. Pelo que está em cima da mesa, portanto, vai ter que ter a aprovação de 2 médicos e ir a uma comissão de peritos, não é? Quando há a manifestação dessa vontade de antecipar o fim da vida, e fala-se em 5 fases. Portanto, há uma fase em que há um médico orientador que orientará essa vontade, depois a consulta com um especialista na área, na doença de que a pessoa sofre. Vamos imaginar que é uma doença do foro psicomotor, por exemplo, uma paralisia. Depois, e aqui é que eu acho que há uma nuance que pode ser perigosa, porque diz eventualmente um médico psiquiatra, o recorrer-se a um médico psiquiatra, e depois há a tal comissão que, a avançar, terá o nome de Comissão de Verificação e Avaliação do Procedimento Clínico de Antecipação da Morte. Portanto, há estes passos todos que têm que ser cumpridos e agora eu pergunto-lhe só, eventualmente um médico psiquiatra faz sentido? Não devia ser obrigatoriamente um médico psiquiatra dar o seu parecer? Vamos ver. Em qualquer tipo de doença? Vamos ver, respondo-lhe de 2 maneiras, sim. Supostamente, nós que somos treinados para tratar da saúde mental das pessoas, teríamos essa prerrogativa. Mas também é verdade, e eu acho muito bem que se passem por um conjunto de etapas que, tanto quanto possível, limitem aquilo... Para que haja um escrutínio. Sim, com certeza. O maior escrutínio possível. Mas este é um tema de consciência tão marcado que eu humildemente também me coloco e também não tenho a presunção de que é o psiquiatra XPTO que, de repente, não é? Acho que sim, que há procedimentos que devem ser garantidos, mas também com humildade suficiente para perceber, e por isso as comissões e as equipas, não é? Porque há sempre um olhar que não depende da cabeça de cada um. Porquê? Porque, sendo psiquiatra ou não, nós também temos os nossos filtros e os nossos paradigmas. Sim, mas a vontade, digamos que, em última análise, a palavra final tem que ser do próprio, claro, não é? Aqui a ideia é quem como são as partes que entram neste envolvidas processo no processo, de decisão. sim. E eu acho que sim. Não, quando me pergunta-se, a resposta direta é: há alguém da área, daqui, tendo em conta a natureza do tema, que é a escolha, uma decisão parental com esta dimensão. E um psiquiatra, no sentido lato do termo, e na forma como eu o vejo, não é? Está treinado para analisar se essa é uma escolha consciente, sim, desde logo. Está treinado naquilo que são as funções e terá treinado, supostamente, no meu caso, quando olho para a minha formação, acho que um psiquiatra, no meu caso, que sou psicoterapeuta de formação, sou obrigado a ter uma visão do mundo que me inclui essas variáveis existenciais, se quiser. O que é a escolha, o que é a liberdade, o que é a solidão, o que é a morte. Na minha formação, o que significa que eu estou a dizer que há psiquiatras que podem estar mais habilitados naquilo do que outros, eventualmente, mas isso a pessoa também pode pedir escusa. O que eu quero dizer é que isto é uma área que não se restringe a uma checklist onde nós vamos responder com uma cozinha. É claro, quando estamos a decidir coisas mais óbvias de consciência, de vontade, limitação de vontade, livre-arbítrio, é evidente que nós somos obrigados a avaliar essas funções mentais nas pessoas, para essas situações ou para outras. Claro. Mas depois há aqui aquilo que é a visão do mundo das pessoas, há aqui um contínuo, as pessoas não chegaram àquele momento sem uma história de vida, quero eu dizer. E o que é que leva a que aquelas pessoas com aquela história de vida sintam que têm ou não têm capacidade para tomar uma decisão. Enfermeira Ricardo Correia de Matos, nos serviços de saúde, estaríamos preparados para ser aprovado este projeto, para começar a tomar decisões desta natureza?
Eu acredito que não. E os enfermeiros são uma peça fundamental, porque claro, vão ter que lá estar no óbvio. momento da decisão. Óbvio, claro. Eu penso que não. Eu penso que estes temas de consciência são sempre fraturantes na sociedade. E o que é verdade é que nos países onde foi legalizado, esta vontade nasceu sempre da sociedade civil. Portanto, foram casos concretos que motivaram esta reflexão e depois evoluiu e tomaram decisões. Aqui em Portugal, eu penso que não. Eu penso que aqui em Portugal isto parte de uma ideologia política de quem quer ver isto a todo o custo legalizado. Aliás, eu quando Porque li... nós não, ou seja, o que quero dizer é que não tivemos até agora nenhum caso, como aconteceu noutros países, que motivasse esta discussão e também não... de dizermos que sim ou dizermos que não, autorizarmos ou não a opção daquele doente. Eu desconheço casos concretos e desconheço pessoa. que também existe a vontade dos profissionais, ou por limitações da sua atuação, que sintam necessidade de ver esta questão legalizada ou legislada. Depois há outra questão que para mim que também é fundamental. Eu acredito que todo o ser humano quer viver. E, portanto, nós possivelmente, quando entramos num capítulo de já não queremos viver mais, possivelmente esgotou-se todas as condições. Portanto, temos que refletir um bocadinho nisto. Se Portugal já consegue, à data de hoje, proporcionar a pessoas que têm limitações orgânicas ou outras, não é? A melhor felicidade. A capacidade de viver, a melhor capacidade de viver com qualidade. Porque isto parece-me que é a sociedade a desistir completamente daquela pessoa. Já não vale a pena investir mais. Eu vou lançar só aqui uma questão que vai ser... Mas isto é sempre discutível, não é? Eu vou lançar aqui uma questão que vai ser seguramente polémica, mas tenho que o fazer, e peço já desculpa antecipadamente. A sua bastonária falou em tempos de casos nos hospitais de Serviço Nacional de Saúde em que muitas vezes os enfermeiros participavam neste processo quase que involuntariamente, não na decisão de antecipar ou abreviar a vida daquele doente que estava num estado vegetativo ou num estado já irreversível, mas quase que de não prolongar excessivamente algo que já se sabia que o fim estava próximo e, portanto, nesse sentido, vamos então dar o maior conforto possível e se isso tiver que implicar antecipar um dia ou dois, que assim seja, se for melhor para aquele doente. E que, portanto, que isto muitas vezes praticavam-se atos de misericórdia. Salvo erro, era essa a palavra que na altura terá sido referida. Isto faz sentido para si? Sim, o contexto em que a Ana Rita falou sobre esse assunto foi um contexto também difícil. Depois, obviamente, que a comunicação social, porque também acabou-se por criar uma ideia à volta desse tema também muito difícil de gerir em termos políticos. Mas a verdade é que o que me parece é que a Ana Rita disse essas palavras no sentido de provocar também a discussão. E eu acho que a discussão é boa, porque depois há uma confusão também muito grande nos termos. O que é verdadeiramente a antecipação da morte, o que é eutanásia, o que é distanásia, pronto. E convém as pessoas é um ato de misericórdia. O que é um ato de misericórdia e convém as pessoas também terem esta noção. Agora, o que a mim me parece absolutamente fundamental é termos uma sociedade profundamente preparada. Nós não somos a Suécia, onde tem os cuidados de fim de linha muito bem organizados e prestam excelentes, portanto, têm excelente qualidade naquele serviço e, portanto, começa-se a discutir esta matéria. Agora, no Portugal, não. Nós não temos uma rede de paliação suficientemente forte ou com qualidade para proporcionar qualidade de vida àquelas pessoas em fim de linha. Obviamente que estamos a empurrar as pessoas... Ou seja, não podemos saltar etapas. Estamos a saltar etapas. Sim, queria acentuar isso, não é? Que nesta linha, que é, independentemente de existirem pessoas, e eu acho que já ouvimos algumas pessoas em Portugal a questionarem o seu direito, de pessoas que passaram processos complicados, não é? Podem não ter tido o impacto lá fora, mas houve. A questão que se coloca é esta, não é? Que é, isto é um tema tão importante que isto não é para ser uma demonstração de que somos uma sociedade avançada ou atrasada. Isto não prova nada. Isto não é uma moda. Não, porque alguém que leva este tema para cima da mesa só para provar que somos uma sociedade avançada e que o contrário é um atraso, uma tal radicalização, isto não faz sentido absolutamente nenhum na linha disto, que é, primeiro, temos que perceber e garantir se temos condições para dar às pessoas, porque quando perguntamos muitas vezes às pessoas que estão em risco de morrer, muitas vezes o que impacta nelas é o medo de sofrer. Quando nós sabemos que neste momento cuidados paliativos é uma intervenção especializada em que se garanta às pessoas o não sofrimento. Dir-me-ão, sim, mas haverá pessoas mesmo assim, com certeza que haverá. Mas isso, o que não faz sentido é que em termos civilizacionais, já queremos ter avançados, não possamos garantir o maior número de cuidados de qualidade às pessoas, a nível de paliativos, porque não é só as unidades de cuidados paliativos. Os cuidados paliativos podem ter graus de diferenciação diferentes. É cuidados em fim de vida nos hospitais gerais, onde ainda não existem paliativos. Onde nem seja necessário transferir o doente. Portanto, é quem está num hospital ou cuidados ter domiciliários, na sua casa, ter equipas de apoio domiciliário em cuidados paliativos.
Ou seja, é preciso primeiro explicar que, como dizia o Dr. Vítor, que aliviar o sofrimento não é antecipar a morte. Pode muitas vezes ser apenas prolongar até a vida, mas com qualidade e sem dor, com a assistência necessária, com a humanização. Assim, com prolongar a vida de uma forma desadequada é má prática. Aliás, portanto, e não é suposto que aconteça. Sim. Passamos só para o último tema, estamos também a chegar ao fim do nosso programa. Tivemos informação que, da parte da Ministra da Justiça, Van Dunen, que os médicos legistas, portanto, os especialistas em medicina legal, vão passar a ter uma carreira igual aos médicos do Serviço Nacional de Saúde. Estávamos a falar antes do programa ir para o ar que havia um desconhecimento de que eles já não fossem tratados da mesma forma e que não são e que faz a diferença, porque além das autópsias, que é aquilo que nós normalmente associamos ao profissional de medicina legal, temos todas as perícias forenses, desde casos de violência doméstica, que estão agora cada vez mais na ordem do dia, abusos de toda a ordem. Dr. Vítor, como é médico, faz sentido que, independentemente da especialidade, aquilo que é a carreira de um médico dentro do Serviço Nacional de Saúde, ou neste caso que trabalha para o Estado, seja a mesma. Não, faz sentido até por uma razão, que é, na minha perspectiva de olhar para a vida e para a saúde é um sistema. Agora não estou a falar de Sistema Nacional de Saúde, estou a falar de um sistema enquanto pessoas que trabalham em equipa, que estão interligadas, que estão intersetadas, têm complementaridades. Se eu facilito disrupções ou clivagens no sistema, porque às tantas, eu digo, aqueles são os outros, aqueles que são os que fazem as perícias, claro. Isto faz com que o sistema não fique agilizado, cria mais bloqueios no sistema. Ricardo, um comentário muito breve sobre isso. Faz sentido, não é? Para mim faz sentido, até porque só por esta questão de motivação da própria equipa multidisciplinar faz sentido que as pessoas se sintam interligadas. E porque a carreira é mesmo, ao fim e ao Sim, cabo, a carreira é a mesma área é uma área médica e, portanto, faz-me todo o sentido que tenham os mesmos direitos e deveres. Obrigada a ambos pela participação. O check-up ficou por aqui, voltamos na próxima semana. Desejo-lhe muita saúde e até breve. Até há outra questão, quer dizer...